Olá, estudantes e amigos da APML. Vamos dar início à nossa aula de número 15 da série Enem Estudando Contagem. Vamos trabalhar uma questão do ano de 2014 que diz o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n, diferentes de n, é... Bom, vamos ao comentário da questão. Veja que a questão menciona uma decomposição, né, em fatores primos, certo? E menciona o número n. Ele é dado por essa expressão aqui, tá bom? Então, olha só, vamos começar a analisar essa primeira parte. Nós temos que o n ele é igual a 2 elevado a x vezes o 5 elevado a y vezes o 7 elevado a z. Então, olha só, o n aqui, ele está numa forma de decomposição de números primos, né? Nós temos o 2, o 5 e o 7, certo? Então, veja que se eu pegar, por exemplo, o número 70, e for fazer a fatoração dele, ó, vai ficar 70 dividido por 2, que vai ficar 35. 35 dá para dividir por 5, vai dar 7. E o 7 vai ser dividido por 7, que dá 1. Ou seja, o 70 é o produto 2 vezes o 5 vezes o 7. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7 vai dar 70. Tá? É como se o n fosse o nosso 70. Certo? E a decomposição seria essa, ó, o 2 vezes o 5 vezes o 7. Observe que aqui nós teríamos, né, o n igual a 70, o x igual a 1, o y igual a 1 e o z igual a 1, certo? Muito bem. Agora, o que nós precisamos analisar? Isso daqui, ó, que é a questão que é o número de divisores de n. Como é que a gente vai fazer para encontrar o número de divisores de um número como esse, né? Então, nós podemos fazer o seguinte. N vai ser igual a 2 elevado a x vezes o 5 elevado a y vezes o 7 elevado a z. Observe, numa situação como essa, para nós encontrarmos o número de divisores positivos, o que nós devemos fazer? Pegar esse expoente aqui do 2, somar com 1. Então, vou pegar x, somar com 1. Aí, vezes, vou pegar o expoente do 5, vou somar com 1. Y mais 1. E vou pegar o expoente do z, desculpa, o expoente z e somar com 1. E depois fazer o produto, certo? Quando eu calcular isso daqui, eu vou obter o número de divisores positivos de n. Número de divisores positivos de n, certo? Agora, se você observar aqui pelo enunciado, o enunciado diz que tem que ser diferentes de n. Ou seja, o n não pode estar incluído nesse resultado aqui. Então, é só a gente tirar ele. Então, a gente tem que tirar ele. É só você pegar x mais 1 vezes o y mais 1 vezes o z mais 1. Aí, tira o n. Então, menos 1, certo? Porque tem que ser diferente do n. Então, tem que tirar ele. Aqui, eu estou obtendo o número de divisores positivos de n, só que o n está de fora, certo? Então, tiro o n. Observa que a expressão que nós temos aqui é essa aqui da letra E, ok? Então, veja que a questão diz aqui o número de divisores de n. Então, dá a entender que é o número total de divisores, certo? O que nós encontramos aqui são a quantidade, né? É a quantidade de divisores mais os positivos, certo? Então, se aqui tivesse positivos,
certo? A resposta, a gente marcaria essa daqui. Mas o que nós devemos entender, certo? O que nós devemos observar? Nós devemos observar isso, tá bom? E o gabarito é esse daqui mesmo, tá bom? Então, o que nós devemos observar? Observa o seguinte, que n é igual a 2 elevado a x vezes o 5 elevado a y vezes o 7 elevado a z. Você vai entender por que eu falei isso agora. Para nós encontrarmos, né, os divisores, né, do n, que é representado por essa expressão aqui, nós precisamos ver quem são os caras, né, que vão estar dividindo esse n. Nós sabemos, né, que os divisores desse número vão ser números positivos, mas também vão ser números negativos, porque nós vamos obter um número inteiro aqui, essa divisão. Um número inteiro. Certo? Veja o que eu encontrei. Eu encontrei o número de divisores positivos, né? Então, eu fui em busca dessa parte aqui, certo? Mas aí ficou faltando essa outra parte, tá bom? Então, nesse caso aqui, né? Como é que eu faria para encontrar o número de divisores negativos? Também para eu poder juntar com os positivos e obter o número total de divisores, certo? Então, veja bem, vamos analisar da seguinte forma. Se você quer o número de divisores positivos, então nós já vimos que é só fazer x mais 1 vezes o y mais 1 vezes o z mais 1. Z mais 1, certo? Aqui eu vou obter o número de divisores positivos do n. E aí, professor, como é que eu faço para encontrar o número de divisores negativos? X mais 1 vezes o y mais 1 vezes o z mais 1. Por quê? Porque a quantidade de divisores negativos vai ser a mesma quantidade de divisores positivos, certo? E a quantidade total de divisores? A quantidade total de divisores é só você somar esses dois. Ou multiplicar por 2, né? Então, ficaria assim, 2 vezes x mais 1 vezes o y mais 1 vezes o z mais 1. O z mais 1, certo? Agora, veja também o seguinte, que pelo fato do enunciado dizer que é diferentes de n, né? Então, eu precisaria tirar o n. Precisaria tirar um número desse resultado. Então, precisaria fazer isso. X mais 1 vezes o y mais 1 vezes o z mais 1. E aí, o n não pode estar. Então, menos 1. Aqui, como é que ficaria? O número de divisores negativos de n, tirando o próprio n, né? Diferente de n, seria da mesma forma. X mais 1 vezes o y mais 1 vezes o z mais 1 menos 1. Ah, mas eu quero o total. O total é só você somar os dois. Ou multiplicar por 2. Então, seria 2 vezes x mais 1 vezes o y mais 1 vezes o z mais 1 menos 1, certo? Então, da forma como a questão está mencionando aqui, o número de divisores, então, eu posso entender que seria isso daqui, ó. Seria essa parte. Número total de divisores de n, diferentes do n, certo? Então, ao meu ver, seria esse daqui. Mas, no enunciado, você observa que não existe esse 2, né? Na letra E. A letra E não tem esse 2 aqui, tá bom? Então, o que eu posso deduzir? Que ele está procurando os positivos, certo? Se ele está procurando os positivos, a expressão vai ser essa daqui. Se fosse os negativos, seria essa, tá bom? Muito bem, aqui foi só para a gente analisar essa primeira parte da questão. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito de alguns tópicos aqui do enunciado, tá bom? Vou precisar limpar a tela e aí a gente continua abordando o enunciado, tá bom? Mas vamos deixar como letra E a solução da nossa
questão. Muito bem, nessa parte da aula, eu quero que nós façamos algumas observações no enunciado da questão para a gente poder entender como chegamos nessa definição aqui, certo? Beleza, então observa. A questão diz que x, y e z são números inteiros não negativos. Os números inteiros não negativos é um conjunto formado pelo zero e os números positivos. Então, x, o y e o z, eles vão estar nesse conjunto aqui, ó. Z mais, tá? É um conjunto formado pelo zero, né, pelos números positivos. Beleza. A questão ainda menciona que n é múltiplo de 10, tá? Vamos analisar isso daqui. O n é múltiplo de 10. Significa que o n ele é igual a 10 vezes um número. O 10 eu ainda posso escrever dessa forma, como 2 vezes o 5. Então, vezes algum número. Observa, a questão diz que n é múltiplo de 10, então o 10 multiplica algum número. E o 10 eu ainda posso escrever dessa forma, como 2 vezes o 5. Agora, por que eu resolvi escrever dessa forma? Porque se você observar, nós temos que o n ele é dado por 2 elevado a x vezes o 5 elevado a y. Aparece o 2 e o 5, certo? Então, olha só. Com isso, eu posso deduzir o seguinte. Que o x ele vai ser diferente de zero e o y vai ser diferente de zero. Tá? Por quê? Olha só. Se o n é múltiplo de 10, então significa que o 10 multiplica algum número. E o 10 eu posso escrever dessa forma, certo? E observa que aparece o 2, aparece o 5 e vai aparecer algum número, certo? Então, aparece o 2, aparece o 5 e aparece algum número. E veja que, se aparece o 2 e o 5, significa que os expoentes deles não podem ser zero. Porque se o x aqui for zero, eu teria 2 elevado a zero, que aí daria 1. E o 2 não seria um múltiplo, né? De 2 vezes o 5, né? Vezes o outro número. Se o y aqui fosse zero, eu teria 5 elevado a zero, que daria 1. E aí o 5 não seria múltiplo, né? Nem do 2, nem do outro número. Certo? Então, por isso que o x tem que ser diferente de zero e o y diferente de zero. A questão ainda diz que o n ele não é múltiplo de 7. Então, veja que se o n não é múltiplo de 7, o que a gente pode deduzir? Veja que se o n fosse múltiplo de 7, o n seria igual a 7 vezes um número, certo? Então, se n fosse igual a 7 vezes um número, o 7 estaria multiplicando algum número. Esse 7 aqui estaria multiplicando algum número, certo? E aí, nesse caso, o z seria diferente de zero. Mas, quando o enunciado diz que o n não é múltiplo de 7, ele diz que o 7 não multiplica ninguém. Nesse caso aqui, nós temos que o z, né? O z, ele é igual a zero, certo? E veja que se o z for zero, nós vamos ter 7 elevado a zero, né? Não vamos ter 7 multiplicando ninguém, certo? Muito bem. Daqui nós podemos deduzir o seguinte, né? Logo, nós vamos ter que o n ele é igual a 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes o 7, né, elevado a z. Observa que o 7 elevado a z, nós vamos ter que observar que esse z aqui ele é igual a zero. Então, a gente pode substituir. Tá? Então, nós temos que o n ele é igual a 2 elevado a x vezes o 5 elevado a y vezes 7 elevado a zero. E mais, tá? Observa, como aqui eu tenho 7 elevado a zero, significa que aqui vai dar 1. Logo, o n ele vai ser igual a 2 elevado a x vezes o 5 elevado a y. Então, a gente pode trabalhar só com essa parte aqui, para a gente poder compreender tem por vir, certo?
Muito bem, olha só. Vamos fazer um exemplo. Exemplo. Nós temos que o n ele é igual a 2 elevado a x vezes o 5 elevado a y. Então, digamos que eu pegue aqui o n igual a 2 elevado... Vou colocar aqui um expoente 3, tá bom? E vou colocar aqui no 5 um expoente 2. Para a gente, ao invés de estar trabalhando com variáveis, está trabalhando com números, certo? Aqui, pessoal, eu falei para vocês no início da questão, e para eu encontrar o número de divisores, né, o que eu deveria fazer? Pegaria o expoente, né, que é o x, somaria com 1, multiplicaria, né, com o y mais 1. Não foi isso? Para que isso? Para a gente obter o número de divisores positivos, né, desse n. Como é que eu vou fazer aqui com números? Né? Eu vou pegar o 3, eu vou somar com 1 e vou multiplicar com 2 mais 1, certo? O 3 é esse expoente, o 2 é esse expoente. Então, aqui eu vou ter 3 mais 1 que vai dar 4, aqui eu tenho 2 mais 1 que vai dar 3. Ou seja, eu vou ter 4 vezes 3. E aí vai ser igual a 12. Eu estou obtendo o que aqui? Aqui é o número, né? Número de divisores positivos desse n, tá bom? Eu estou trabalhando aqui, certo? Então, aqui é a estratégia que a gente utiliza para calcular o número de divisores positivos de um número, certo? Então, aqui a gente está vendo, utilizando as variáveis, né? Que são os expoentes, x, y. E aqui nós estamos vendo com número, para ver como é que funciona mesmo na prática. Esse 4 vezes 3 aqui nada mais é do que o princípio fundamental da contagem, certo? Muito bem. Após entender essa parte, certo? A gente pode fazer o seguinte, olha só, analise isso. Vamos pegar n igual a 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2, tá bom? Então, se eu quero o número de divisores, né, desse cara aqui, então é só eu buscar os números que dividem ele. Como eu falei no início da questão, né, nós vamos ter os valores positivos, né? Nós vamos ter números positivos que dividem ele, mas também nós vamos ter números negativos que dividem ele, certo? Então, quando eu efetuar essa divisão aqui, eu vou obter números inteiros, certo? Para eu obter esses números inteiros, então observe como é que deve ficar o comportamento dessa fração. 2 elevado a 3 vezes o 5 elevado a 2, né? Dividido. Para eu obter valores inteiros, né? Como aqui tem o 2, eu vou fazer aparecer o 2 aqui também. Como aqui tem o 5, eu preciso fazer aparecer o 5. E como aqui tem um produto, aqui também tem que ser um produto. Para que eu busque formas de estar cancelando esses caras e fazendo aparecer resultados inteiros. Agora, o que eu tenho que observar? Os expoentes, tá? Eu vou chamar esse expoente bem aqui de A e vou chamar esse daqui de B. Ok? Agora, daqui a gente pode deduzir o seguinte, que o A ele precisa ser menor ou igual a 3, tá? E o B precisa ser menor ou igual a 2. Tá? De onde veio o 3 e o 2 são esses expoentes aqui. Bom? Então, olha só, vamos imaginar essa situação aqui. Eu tenho um A igual, vou pegar um valor menor do que o 3. Vamos imaginar que eu tenho um A igual a 2. Tá? Então, observa isso. Se o A aqui for 2, né, eu vou poder fazer cancelamentos. O 2 elevado a 3 lá, né, com esse 2 e vai ficar elevado a 2. Então, eu vou ter isso. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Vamos ver como é que vai ficar a divisão. Olha só, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 dividido por 2 elevado a 2. Então, eu posso cancelar esse cara com esse e o resultado deu 2, certo? Agora, observe que se eu tivesse um A
igual, vamos pegar um número maior que 3, vamos pegar o 4. Então, eu teria isso, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4, certo? Agora, o meu A aqui seria 4. Como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou fazer 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3 vezes 2, certo? E aí, vai ficar, ó, cancela esse cara aqui com esse, e aí vai ficar 1 meio. Veja que quando eu utilizo números menores ou iguais a 3, certo? Eu obtenho um resultado inteiro. Quando eu utilizo valores maiores do que o 3, eu não obtenho números, resultado inteiro. Então, nesse caso aqui, é importante a gente ficar atento a essas observações, tá? Essas duas observações. A mesma forma que eu utilizei para trabalhar essa parte aqui do A, eu também posso utilizar para trabalhar a parte do B, para a gente poder compreender, certo? Bom, após essa análise, o que a gente pode ainda deduzir daqui, certo? A gente pode deduzir o seguinte: se o A é menor ou igual a 3, né? Então, o A ele vai ser igual a quem? O A ele pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, a 2, né? Pode ser igual a 3, certo? E o B ele pode ser igual a 0, a 1, a 2, certo? Que são as possibilidades, né, para o A e as possibilidades para o B, certo? Então, nessa situação aqui, pelo princípio fundamental da contagem, certo? Nós temos 4 possibilidades para o A e nós temos 3 possibilidades para o B. Então, 3 vezes 4 vai ficar 12, certo? Esse 12 aqui é o número de divisores positivos, né, desse 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2, certo? Aqui nós temos o número de divisores positivos. Agora, professor, esse 1, esse 2, esse 3 podem ser negativos? Podem sim, porque nós estamos trabalhando apenas com números positivos aqui. Mas pode acontecer desse A aqui ser negativo e esse B aqui ser negativo. Nesse caso, nós teríamos isso: ó, A igual a 0, menos 1, menos 2 e menos 3. E o B? E para o B, nós teríamos o 0, menos 1 e menos 2. São as possibilidades, né? Possibilidades para o A e para o B. Então, olha só. Pelo princípio fundamental da contagem, conta 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 possibilidades para o A e nós temos 3 possibilidades para o B. Então, 3 vezes 4 vai ficar 12, e 12 é o número de divisores negativos, certo? Número de divisores negativos. Beleza. Então, se eu quero o total de divisores, né? Agora vamos lá. Total de divisores. O que nós vamos ter que fazer? Só somar esses dois caras aqui, 12 mais 12. Ou fazer 2 vezes o 12. E aí vai dar 24 divisores. Certo? 24 divisores. Bom, que seria o número de divisores, né, no total. Bom, beleza. Então veja que dessa forma aqui fica mais fácil de a gente entender o enunciado. Agora, se a questão que é o total de divisores menos esse número aqui, bastaria eu subtrair 1. Aí ficaria 24 menos 1, que daria 23. Bom, com isso, tá? Finalizamos a análise, né, do enunciado da questão da nossa aula de número 15, certo? Então, acessem nossas redes sociais e até a próxima aula.